Olá, queridos, queremos trazer para vocês mais uma reflexão sobre esta série para a família que estamos trazendo para nosso enriquecimento espiritual. E hoje eu quero trazer um texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Queridos, é muito difícil nós lidarmos com sentimentos, principalmente aqueles sentimentos que nos trazem tristeza, que nos trazem dor, como é o caso da mágoa. Nós não sabemos lidar com esse sentimento. Muitas vezes nós alimentamos este sentimento, nós começamos a criar alguma maneira para nos aliviar da mágoa através de poder fazer alguma coisa contra aquela pessoa que nos traz esse sentimento negativo. E por isso nós precisamos aprender que o perdão é a única forma que nós temos para podermos nos libertar da mágoa. Principalmente no contexto, eu falo isso dentro de um contexto de relacionamentos, mas especificamente dentro da família. Nós temos visto muitas separações de família, não apenas entre cônjuges, mas entre pais e filhos, entre irmãos, porque não aprenderam a perdoar ou porque não sabem o que significa o perdão verdadeiramente. E isso tem trazido dificuldades no lidar com esta questão. E nós queremos refletir um pouco sobre isso, porque o texto diz aqui em Hebreus que não devemos ter nenhuma raiz de amargura que venha a brotar, e uma vez que venha a brotar, ela contamina não apenas o coração daqueles que estão magoados, mas o coração de muitas pessoas com quem nós conseguimos transmitir esse sentimento de dor, né, para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Então a gente precisa aprender que a mágoa ela é o que surge, é o que vem, é o que nós alimentamos, mas ela se inicia quando acontece algo que é inesperado para nós. Normalmente, a mágoa, ela vem de uma pessoa que nós não esperamos, ou de uma circunstância que nós não esperamos. Nós não estamos preparados para aquele momento que acontece aquela ação que faz com que a gente se sinta magoado, seja com a pessoa, seja as circunstâncias daquele momento. Então, nós temos um gatilho, né? Isso é próprio da natureza humana, que é o da proteção pessoal, do resguardo pessoal, né? De proteger a vida, né? Isso faz parte da natureza humana. E quando algo ultrapassa esta barreira que nós colocamos como barreira de proteção para a vida, para o nosso eu, para o nosso ego, quando atinge ali o nosso ego, isso vai provocar dentro de nós este sentimento chamado mágoa. E isso normalmente acontece quando é uma coisa que nós não estamos com essas barreiras ali colocadas. Nós estamos, portanto, desarmados para com as pessoas normalmente mais próximas da gente e com as circunstâncias que nos colocam diante desse fato. Né? Também a mágoa, uma vez que acontece isso, né, que é algo inesperado, e a gente então, a mágoa chega e a gente começa então a procurar um culpado para aquele sentimento.
Então, eu estou assim, né, sofrendo, né, estou com dor na alma, porque fulano, beltrano, cicrano fez isso comigo, né? Ou porque aconteceu isso comigo, um acidente, né? O que aconteceu ali, né? E eu começo então a colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa para justificar o meu sofrimento, a minha dor, aquilo que nós temos dentro de nós que está nos fazendo sofrer, né? E aí começamos então a criar uma história sobre sobre esse sentimento, sobre aquilo que aconteceu. E nós então não apenas criamos essa história para justificar a mágoa, mas nós também transmitimos para outros, envenenando outras pessoas deste mesmo sentimento que nós estamos passando. Irmãos, feito isso, né, nós temos que entender também que não apenas o inesperado acontece, né, quando o inesperado acontece, mas também quando nós criamos expectativas em relação às outras pessoas. Nós, quando criamos filhos, por exemplo, nós geramos ali algumas expectativas do que nossos filhos serão. Serão meninos bem comportados, meninos obedientes, meninos estudiosos. E muitas vezes essas crianças, esses filhos, não são exatamente aquilo que nós imaginamos dentro de nós. Então, nós estamos gerando uma expectativa sobre uma outra pessoa. E quando nós geramos uma expectativa sobre outra pessoa, nós não temos o controle da outra pessoa. E, normalmente, quando esta pessoa ali não segue exatamente aquilo que nós sonhamos para ela, ou que nós criamos essa expectativa, isso nos gera uma mágoa, uma ferida na alma, uma ferida no coração. Então a mágoa se instala a partir disso aí, e nós muitas vezes, para aliviarmos esta dor, esse sofrimento, nós queremos ver também o outro ou a outra pessoa sofrer da mesma forma que nós estamos sofrendo. E esse não é o caminho que a palavra de Deus nos ensina. O caminho que a palavra de Deus nos ensina para nós nos livrarmos desse sentimento, e nós tirarmos do nosso coração, é nós liberarmos o perdão para a pessoa ou para as circunstâncias ali que deram start para que a mágoa se instalasse, né? A palavra de Deus, ela nos dá o caminho do perdão, que não é um caminho que isso venha a acontecer uma única vez em relação a uma pessoa que nos magoa, né? A palavra de Deus, Jesus mesmo disse que nós devemos perdoar, né, 7 vezes 7, né, 70 vezes 7, né? Então nós devemos entender que não há limites para o perdão, né? Então o perdão é o gatilho, é a forma, né, é o caminho para que a gente venha a se libertar da mágoa, dessa dor, desse sofrimento em relação às pessoas. Agora, entendo, irmãos, que a mágoa, ela é algo que adoece a gente. A mágoa, esse é um sentimento, né, que a gente somatiza, não é apenas um sofrimento ali emocional que nós estamos passando, mas nós somatizamos muitas vezes no corpo, né, quando gera muitas vezes câncer, gera uma dor de cabeça permanente, dor nas juntas, né, dor no estômago. Então, uma série de consequências quando nós não perdoamos, quando nós não tiramos essa mágoa do coração, né? A gente vive o sofrimento, a gente também adoece fisicamente. Sem contar que isso nos prende com o passado, né? A mágoa é uma prisão, uma cadeia, uma corrente que nos prende ao passado, nos prende à pessoa, nos prende àquele momento histórico, né, em que se instalou a mágoa. Então nós estamos presos ao passado, acorrentados ao passado. E ao mesmo tempo, quando nós estamos presos a esse passado,
nós estamos entregando a chave da nossa felicidade, da nossa alegria, do nosso bem-estar na mão de outra pessoa ou de uma circunstância qualquer. Estamos entendendo que o sentimento não pertence ao outro, mas pertence a nós. Quando nós estamos magoados, somos nós que estamos sentindo, portanto o sentimento é nosso e nós estamos entregando a chave, portanto, da libertação, da porta que vai nos aliviar dessa dor para uma outra pessoa. E essa forma de pensar, de entender que nós precisamos culpar outra pessoa pelo que nós estamos sentindo, é o que dificulta muito essa questão do perdão. Por quê? Porque nós não entendemos bem o que seja perdão. A gente só pode perdoar quando a gente entende o que é o perdão e para quem é o perdão. Então a gente precisa entender que perdão não é esquecer aquilo que aconteceu. Nós não somos máquina, nós não somos computadores, nós não somos aquelas pessoas que apertamos um botão, delete ali e acabou a situação. Então perdoar, na verdade, ela não é esquecer, mas é você, sempre que você se lembrar daquele fato que aconteceu, daquela pessoa, aquilo não é mais capaz de ferir, de trazer esse sentimento ruim dentro de si. Perdoar também não é concordar, não é você passar a mão na cabeça daquilo que a pessoa fez, não é você achar que ela não, o que ela fez não precisa, de alguma forma, ela sofrer, e nós precisamos entender que não cabe a nós essa questão, do outro pagar por aquilo que fez, Então, não pertence a nós. A Bíblia diz que a Deus pertence a vingança, Devemos deixar na mão dele que isso aconteça. Mas perdoar não é você estar ali passando a mão na cabeça da pessoa, como se nada tivesse acontecido. Na verdade, essa pessoa, se ela cometeu um crime, ela vai ter que pagar na justiça. A justiça é quem vai fazer com que ela pague por aquilo que ela cometeu. Então, existem as esferas espiritual, judicial, em que essas pessoas irão, de alguma forma, pagar a culpa daquilo que cometeram. Também, perdoar não é exigir mudança, Muitas vezes nós queremos cobrar da pessoa que ela mude, e muitas vezes você diz, eu só vou lhe perdoar se você mudar. Se você não mudar, eu não vou perdoar. Então você está condicionando o perdão a uma mudança de uma outra pessoa. Você continua preso a essa pessoa. Agora imagine se Cristo fosse para a cruz e ele dissesse, eu só vou morrer pagando o pecado de vocês, se vocês todos agora se arrependerem, e mudarem de vida. Então a gente entende ali, Jesus foi para a cruz, o seu amor foi incondicional, ele foi para a cruz de forma incondicional. Então o perdão ele é incondicional. Nós não podemos estar colocando na mão de outra pessoa, para que ela mude e só aí então eu vou poder perdoar. Então, o que é o perdão? Não é nada disso, o que normalmente as pessoas entendem que é. Perdão, na verdade, é você tomar a decisão de que não quer mais sofrer, não quer mais sentir essa dor, de que você quer viver. Então você corta esse cordão umbilical com o seu passado, essa corrente que está prendendo com o seu passado, e você libera o perdão, entendendo ali que a pessoa que fez alguma coisa não lhe deve mais nada, porque a mágoa é uma dívida emocional que a pessoa contrai com você, com alguém. Então a gente precisa entender que uma dívida emocional não tem como ser pago. O que a gente tem que fazer é liberar essa pessoa de pagar essa dívida. Você está liberado, você não me deve nada. Então a gente libera o perdão nesse aspecto, e a gente expressa isso. A gente expressa isso diante de Deus, diante das pessoas que estão perdoadas. Então,
quando a gente faz isso, né, a gente libera o perdão. Então, queridos, quando a gente convive com as pessoas, normalmente acontece coisas desagradáveis, pessoas que falam alguma coisa, pessoas que tomam atitude, né, e vão nos magoar, que vão nos ferir, principalmente no contexto do lar, da família, onde a convivência é mais íntima, né, onde não existe ali aquela questão de você estar usando uma máscara, está reprimindo os seus sentimentos, né? Você aflora muito facilmente a sua ira, né? E fala alto, e grita e diz coisas que vão ferir pessoas por causa dessa intimidade maior dentro do lar. E o que a gente precisa aprender na convivência familiar é que isso vai acontecer normalmente, que a gente precisa aprender a liberar o perdão para que a gente possa ter uma convivência normal, pacífica, harmônica, amorosa com as pessoas que compõem o nosso lar, né? Então, liberar o perdão independe da outra pessoa, depende só de você, o sentimento é seu, né? Você que está sofrendo. Então, o benefício do perdão não é para o outro, o benefício do perdão é para você, que não vai mais sofrer, que não vai mais somatizar e não vai mais viver preso àquela pessoa, àquela circunstância ou àquele sentimento. É o grito de liberdade. E isso faz com que, aliviados desse sentimento, possamos voltar a conviver normalmente e pacificamente no nosso lar, na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos irmãos. Tanto, irmãos, que nós possamos viver assim, aprendendo a perdoar. Uma palavra de Deus se ensina: não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Que Deus nos abençoe.